Foi um grande desafio que o procurador-geral Alexandre Saltes me fez. A gente já estava há algum tempo conversando como trazer uma transformação cultural inovadora para dentro do Ministério Público. Então, a primeira decisão foi trazer o Ministério Público para dentro do Tecnopuc, né, que já estamos com a nossa plaquinha lá junto às empresas e instituições do parque, e trazer realmente uma transformação cultural, trazendo membros do Ministério Público, né, através do Instituto de Ciência e Tecnologia, né, que eu lidero junto com uma equipe, e mostrando para o Ministério Público que inovar também não é só tecnologia. É boas práticas, é cultura, e formar cada vez mais agentes de inovação dentro do próprio MP. Mais de 40 milhões de processos tramitam hoje no Ministério Público Gaúcho. Quais os caminhos para darmos mais agilidade ao atendimento ao cidadão? Eu sou a Patrícia Knebel e esse é mais um episódio do videocast Better Future, uma iniciativa do Jornal do Comércio. E para me ajudar a debater um pouco esses caminhos de futuro, a minha convidada hoje é a Letícia Batistella, que há pouco tempo assumiu como diretora do Instituto de Ciência e Tecnologia do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu aproveito vocês para se inscreverem no canal, acompanharem as novidades e acompanhar nosso bate-papo aqui. Bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, uma honra estar aqui nesse programa que eu acompanho há tanto tempo. Que legal, e a gente já estava ensaiando um tempão para conseguir te receber aqui, que bom que deu certo, as agendas conectaram, e nesse momento que é um momento importante, eu acompanho a tua trajetória já há muito tempo, tu tem uma relação simbiótica com o ecossistema de inovação, né? Passou por empresas, por instituições, foi presidente, vou ter que até colar, presidente da CESPRO, do SET, foi vice-presidente da Federação, foi presidente da Prosempa, no teu cargo mais recente, antes de assumir agora no Ministério Público do Rio Grande do Sul, e hoje lidera o Comitê de Impacto do South Summit Brasil. Também. Abreviei um pouco, né? Depois a gente vai falando mais um pouquinho. Mas eu queria entender um pouco da tua expectativa nesse momento aí, tu tá mais ou menos uns 2 meses já tomando conta aí desse novo desafio. Isso, foi um grande desafio que o procurador-geral Alexandre Saltes me fez. A gente já estava há algum tempo conversando como trazer uma transformação cultural inovadora para dentro do Ministério Público. Então, a primeira decisão foi trazer o Ministério Público para dentro do Tecnopuc, né, que já estamos com a nossa plaquinha lá junto às empresas e instituições do parque, e trazer realmente uma transformação cultural, trazendo membros do Ministério Público, né, através do Instituto de Ciência e Tecnologia, né, que eu lidero junto com uma equipe, e mostrando para o Ministério Público que inovar também não é só tecnologia. É boas práticas, é cultura, e formar cada vez mais agentes de inovação dentro do próprio MP. Então é um trabalho assim gigantesco. Eu sou movida a desafios. Passei 5 anos na Prosempa, que foi minhas melhores experiências profissionais, muito gratificante, e fechou um ciclo. E agora eu abro um novo, com um desafio diferente, mas também com cerne, com core da inovação. Legal. E uma coisa que eu acho bem interessante nos teus movimentos, quando tu assume algum novo desafio, e tu fizeste isso na Prosempa, é justamente de conseguir dar visibilidade também para o que acontece dentro da instituição, né? Ou seja, a própria Prosempa, a gente sabe que tem um cargo, um corpo técnico altamente qualificado ali, e muitos projetos que muitas vezes as pessoas nem imaginam que são desenvolvidos ali, né? Então, eu percebi que o movimento que tu fizeste ali foi um movimento de, claro, dar força para esses projetos, renovar o que precisava ser renovado, transformar o que precisava ser transformado, mas também dar visibilidade para o que precisa ter visibilidade. E eu imagino tu chegando agora e tomando ainda, né, consciência um pouco ali maior dos processos, do que acontece no Ministério Público Gaúcho, que eu acredito que vai ser um movimento bem, bem similar aí, né? E é impressionante, porque a gente tem eu tinha uma visão da Prosempa antes de entrar, e saí com uma visão completamente diferente da abrangência e do impacto na vida do cidadão. E no Ministério Público é a mesma coisa. Eu tinha uma visão, eu sou formada, sou advogada, né? Tinha uma visão do Ministério Público, e estando dentro, o impacto na vida do cidadão, ele é imenso. A gente conhece as coisas mais que chegam no cidadão, né? A questão especialmente criminal, que é muito forte. E dentro, eles têm uma rede de proteção, né? O Alexandre Saltes fala muito sobre cuidar das pessoas. E é impressionante. E isso a comunidade, de uma forma geral, não conhece. E eu estou fazendo
um levantamento interno, conversando com todos os centros de apoio operacionais, são 10, né, que são eixos direitos humanos, Tribunal do Júri, meio ambiente, tantos outros, e o que eu enxergo dentro, eu sempre encerro a agenda dizendo, meu Deus, né, a comunidade precisa conhecer o trabalho que o Ministério Público faz de inovação e de realmente cuidar das pessoas de todo o Rio Grande do Sul. Ainda maior, uma coisa é Porto Alegre, que já é um impacto gigante. Então, o que me moveu é realmente, de alguma forma, levar mais qualidade de vida para os cidadãos do Rio Grande do Sul todo. Uhum. E tu falaste ali bem no início da questão da transformação cultural. Esse é o teu grande desafio, né? É um grande desafio, especialmente na área pública, né? A cultura do sempre foi assim, né? Tem os obstáculos jurídicos que a gente sabe, né? De comprar inovação fora, tem sempre a questão de licitação, acaba esbarrando. Mas eu tive uma escola incrível que foi a Procempa, né? E nós disseminamos a cultura do porquê sim. Existem formas legais, né, de resolver isso e de poder avançar. Então, o que a gente está fazendo agora é um mapeamento, né? O ICT ele vai atuar de uma forma transversal em todo o Ministério Público, então a gente está ouvindo muito e atuando muito com articulação. E o nosso trabalho são praticamente 3 eixos, né? Captação de recursos através dos bancos de fomento, iniciativas com linhas de crédito própria para inovação. O segundo é articulação e aceleração, junto ao ecossistema de inovação, ao Brasil e até o mundo todo, onde tem inovação, a gente está articulando, mostrar para os gestores e para os agentes de inovação do Ministério Público que é possível inovar. E não é só tecnologia. Tinha uma expectativa muito grande quando eu entrei, as pessoas queriam ferramentas, app, não é muito importante, né? A gente sabe o quanto é importante, mas boas práticas também são importantes, até porque a gente precisa arar a terra para que as sementes que a gente trouxer, elas sejam muito férteis e que a gente consiga fazer crescer. Então, as agendas têm sido incríveis, fui muito bem recebida no Ministério Público, as pessoas, elas trazem problemas do dia a dia, elas trazem desafios. Cada um dos coordenadores dos centros de apoio operacionais tem 1 a 2 desafios agora para 2026, e a gente está apoiando com articulação. Muitas vezes são entregas que não são mensuráveis, porque a gente apenas indica caminho. E o objetivo disso qual é? Pegar toda a experiência que eu trouxe da área pública, da área privada, do ecossistema de inovação como um todo, e mostrar que existe sim possibilidades. A gente teve uma agenda recentemente mostrando soluções da Procempa. Então, se a gente pudesse aproximar das PRODES, que são as estatais do Brasil, que já têm sistemas consagrados, isso vai facilitar também e acelerar, porque a gente quer acelerar. Não tem como aguardar 1, 2, 3 anos para apresentar uma solução, né? O impacto tem que ser real e efetivo. E quando a gente pensa no Ministério Público e aí no impacto direto de projetos ao cidadão, assim, Sim. Já tem alguma coisa que tu mapeaste, que vocês mapearam, que são dores reais ali, que tem como objetivo resolver, alguma coisa que impacte diretamente o cidadão? Tem muitas, a gente tem projetos dentro do Ministério Público, teve um que foi premiado até no final do ano, que é o projeto Sinais, tá? Que é contra crimes, como é que eles chamam? Crimes... Enfim, não sou hediondos. Pode falar. Violência extrema. Dá para colar aqui, tá italiana aqui, a gente cola quando a gente não souber, a gente pergunta pra ela. Violência extrema, que crimes esses nas escolas, né, crimes de ódio extremo, violência extrema, que a gente já está conectando através de uma solução, por exemplo, de um botão de pânico nas escolas, que já existe isso pronto. Então, cada solução a gente enxerga, e é incrível que cada agenda ele vem com uma possibilidade enorme. Por exemplo, a gente teve uma agenda com direitos humanos e saúde, conectando a uma solução que está no Hospital de Porto Alegre. Então, a gente já pensou numa forma de acelerar, utilizando especialmente a questão de filas do SUS, né, para todo o Rio Grande do Sul, e ter um impacto real na vida do cidadão, através de filas inteligentes, né, com interoperabilidade, né, necessária e efetiva. Então, assim, tem projetos muito rápidos. E eu estou muito otimista de que a gente vai conseguir fazer entregas muito rápidas, né, praticamente diárias, através das conexões nisso. E tu falaste,
a gente falou da questão cultural, o fato de ter um escritório agora aqui no Tecnopuc, né? A gente grava o programa aqui também no ProHub, aqui no Tecnopuc, e na PUC, e aí... E tu falaste também no início, quando a gente estava conversando um pouquinho, que vocês fizeram uma ida até a Procempa para criar uma aproximação, apresentar alguns projetos. Vai ter uma viagem agora, né, também para Medellín. Ou seja, esse intercâmbio de pessoas, de ideias, de projetos, porque tem muita coisa que já está sendo construída. Com certeza. E que a gente pode se inspirar e trazer, não precisa mais inventar roda, né? Porque assim, é dinheiro público, né, Patrícia? Então não adianta a gente... No Ministério Público do Rio Grande do Sul, e eu falava isso muito na Procempa, se existe uma solução pronta em outro local do Brasil, em outro estado do Brasil, em outra cidade, quando se fala em Procempa, por que a gente vai construir do zero? Uhum. Por que a gente vai envolver dinheiro público, servidor público, horas pagas pelo cidadão para fazer alguma coisa que já existe, né? Então, assim, a gente vai batalhar através de termos de cooperação com outros estados, né? Na linha do que a gente fez enquanto estava na Procempa, de vender o complexo regulador da área da saúde para Goiás, né? Um produto feito, consagrado aqui. Então, a gente vai em busca de outros estados que tenham soluções prontas para aplicar de uma forma rápida aqui. E a gente tem muita pressa de entregar, porque a cada entrega, no momento que a gente abrevia uma entrega, o cidadão que está lá na ponta vai sentir. Então, assim, é muito rápido, é muito mais rápido, a gente já tem a receita de como funciona e a expectativa do Ministério Público é que tenha esse retorno rápido também. Uhum. E o uso da IA, né? O Ministério lançou a Aurora, né? Que é um sistema de ferramentas de IA e como é que, porque tu falaste... A gente sabe que, na verdade, a gente está falando de pessoas, né? Tu pode ter toda a tecnologia. E temos, hoje em dia, todos os recursos tecnológicos disponíveis no mundo para fazer quase qualquer coisa. Nada acontece, a gente não conseguir engajar as pessoas nisso, assim. Mas como que a IA entra dentro desses projetos? Como que ela está entrando dentro da estratégia de vocês também? A gente tem a Aurora, dentro do Ministério Público, que foi um projeto que, quando eu entrei, já tinha sido implementado, né? Ele é liderado pelo João Sidu, que é um gênio, é um autodidata da tecnologia, que lidera esse projeto, né, dentro do MP, e ele é incrível, né? Ele foi feito de uma forma muito rápida, né, em 1 ano e meio, né, o projeto do zero até então. Isso faz parte daquela questão que eu trouxe antes, né? Arar a terra. Então, eu entrei no MP com a terra já arada para algumas situações, já vivenciando dentro do Ministério Público o poder, a facilidade de ter uma IA, e as pessoas estão muito ávidas por isso. Estão utilizando. Claro que é uma construção, não é de uma hora para outra. Tem pessoas que não têm interesse, né, mas os que têm interesse e estão utilizando, o retorno tem sido fantástico. Ela é muito abrangente, né, e ela atende exatamente o que o promotor de qualquer comarca do Rio Grande do Sul tinha expectativa. A IA está revolucionando muito. Não se imagina mais, né? Não tem como. Agora a gente está... O ChatGPT... Praticamente pessoas de qualquer idade utilizam, então começa uma forma de disseminar. Claro que tem que ter cuidado, até porque um ChatGPT não é um ambiente seguro, né? Então tem muito cuidado e é importante cada uma ter o seu ambiente seguro, especialmente órgãos públicos que tratam de informações sensíveis. Né? E tu comentou comigo da questão do impacto do trabalho de vocês também para cidades, né? Exatamente. Me explica um pouquinho isso aí. Um dos objetivos é nós sermos uma grande vitrine, um grande portal de soluções, tá? Onde o Ministério Público possa ser um vetor de soluções que possam impactar a vida do cidadão das cidades. Eu fundei, junto com outras capitais, quando eu entrei na Procempa, a ANCIT, que é a Associação Nacional de Cidades Inteligentes. E lá, sim, foi um chute no estômago que a gente vê de carência por parte das cidades. E não estou falando de cidades muito pequenininhas, não, de médio porte. Cidades pequenas, elas ainda fazem, não é nem no Excel, elas fazem no caderninho, folha de pão de padaria. E é incrível, não é retórica. Realmente eles utilizam, e são muito, muito, muito longe do que Porto Alegre, né? Não vou nem falar em São Paulo, faz hoje em dia, ou cidades de maior porte. Então, o objetivo é entender, é disseminar através de cursos, palestras, aproximar. A gente fechamos um termo com a PUC, né, um termo de cooperação entre PUC e Ministério Público, claro, liderada pelo nosso grande e único guru, que é o Jorge Alti, guru de todas nós. A gente tem que fazer uma estátua para o dia, alguma coisa tem que acontecer nessa cidade. Nós dois vamos pensar em alguma coisa bem legal. Tá combinado. Porque
de qualificar os membros do Ministério Público em metodologia ágil, em inteligência artificial em linhas gerais. A gente precisa de agentes de inovação. Então, feito isso, a gente pretende levar isso para os municípios também, né? Possibilitar que eles se qualifiquem seu corpo, porque não adianta a gente vender para o prefeito. O prefeito sozinho, e eu tenho a vivência, né, de trabalhar numa cidade, na prefeitura, o prefeito sozinho não consegue nada. Então a gente precisa ajudar o prefeito a qualificar seus gestores. Não adianta eu entregar uma inteligência, uma IA ou qualquer outra tecnologia por um gestor de uma prefeitura de pequeno, médio porte, não sabe nem o que fazer. Sim. Então, tem que preparar, né? Exato. Então, a gente tem que preparar, a gente tem que atualizar. Então, esse nosso papel com a PUC também é transformar cursos de gestão, palestras inovadoras, fazer uma caravana do MP pelo interior, né, demonstrando tudo que a inovação pode facilitar, trazer transparência e agilidade para o cidadão. É uma mudança cultural. Tudo passa por cultura, né? Tudo são pessoas, né? Tudo, com certeza. Mesmo na era da inteligência artificial, tudo são pessoas. Sim. Se a gente não consegue mudar a mentalidade, não consegue fazer as pessoas acreditarem, engajar, nada vai acontecer. A máquina ela é muito importante, mas eu não acredito que nós vamos ser substituídos. O trabalho maçante, aquele trabalho, sim. Tem um filme que eu gosto de citar sempre, que eu acho que ele é sempre atual, que acho que é Estrelas Além do Seu Tempo, que são a corrida para a Lua na época da NASA, acho que se passa em 60 e poucos. Não sei se você já viste esse filme. Não vi. Ele é incrível, porque ele mostra dentro da NASA um grupo de mulheres negras que eram os computadores manuais, que eles chamavam assim. E elas faziam contas, simplesmente elas faziam contas, né, para a corrida para a Lua. Em determinado momento chega um grande computador IBM, daqueles de andar inteiro, imenso, para ser instalado lá. E elas entram em pânico. Elas disseram, vamos perder nosso trabalho, né? Vamos ser substituídos, isso em 60 e poucos, né? Vamos ser substituídos pelo tal do computador. E daí, tudo em crise, mas o computador ficou lá, 1, 2, 3 meses e ninguém utilizava. Daí uma delas, que era a líder, e é uma história verídica, né? Ela foi lá e entrou um dia, viu o manual que era realmente assim, dessa altura, até o chão, e disse, não, deixa eu entender isso aqui. Daí ela abriu e ela começou a estudar aquele manual. E voltou para as colegas e disse assim, e ouviu uma conversa, eles não vão conseguir fazer sem a gente. Nós vamos estudar, porque eles precisam ser alimentados, eles precisam ser liderados por um humano. E colocou a turma para estudar, e elas chegaram lá dominando e conseguiram colocar o computador para funcionar. E eu gosto muito dessa analogia, né? Porque nunca vai ter uma substituição. Mesmo a maior inteligência artificial, ela tem que ter, de alguma forma, uma interface com o humano, as coordenadas são do humano, né? E depois ela vai. Então, não há que se pensar em substituição, nem ter medo da inteligência artificial. Então, meu objetivo é levar isso para o interior, para as cidades, ver a IA como um aliado, não só a IA, mas a tecnologia como um todo, como um aliado, para que as prefeituras consigam fazer o que elas devem fazer, né? Que é melhorar a vida do cidadão. É quebrar o estigma, né? Tem um estudo, eu não vou me lembrar agora de cabeça os números exatos, mas tem um estudo da ONU que mostra que se a gente for analisar o volume de empregos que vão ser criados, perdidos a partir da IA e criados, a diferença ali é de 77 milhões, eu acho positivo, ou seja, a gente vai ter a criação de mais empregos, de mais oportunidades, e a grande questão é isso, né? O humano, o nosso cérebro, ele prefere ficar no sistema ali confortável, né? De regular a energia, e a gente tem a tendência a evitar a mudança, a temer a mudança. Né? As lamparinas, né? Quando veio a energia elétrica, exatamente, teve também passeata contra, Uber quando veio, tudo, né? tudo, Foi tudo, uma resistência à mudança, uma resistência, né? E, na verdade, a grande questão é como é que eu consigo usar essa tecnologia, essa IA, para exponencializar o que eu posso fazer, encontrar o meu lugar de potência ali, né? É um ajuste de olhar sobre isso, né? E a vinda pro Tecnopuc do Ministério Público também tem isso, né? É mostrar o quanto a gente pode criar, o quanto a gente pode quebrar a caixa, né? O Cidu fala muito lá no Ministério Público, não vamos sair da caixa, vamos quebrar a caixa, né? E poder trazer um novo para dentro do MP. Então, assim, a gente está num espaço super bacana, né? Uma sala aqui dentro do Tecnopuc, onde a gente vai abrir
para os membros do MP virem trabalhar aqui, ter acesso às inovações, ter acesso aos cursos, aos eventos, fazer parte da comunidade do Tecnopuc, que pode ser o Caldeira também, pode ser outros parques, né? É mostrar que existe um mundo novo. E isso para tornar de novo, né, a terra arada, para que possam vir as novas inovações. Porque quando tu começa a falar de inovação, quando tu começa a falar de boas práticas, de novas formas de ver velhos problemas, se abre um horizonte incrível. Então, assim, 100% das nossas agendas que nós tivemos até agora, elas foram positivas, no sentido de ter uma percepção do outro lado, da mesa, dentro do próprio Ministério Público, de que é possível inovar, que não precisa ser, sempre foi assim. E isso até me espantou. Eu achei que ia ser mais reativo, né, mas, assim, um acolhimento fantástico. As pessoas estão ávidas por inovar. Eu acho que hoje em dia a tecnologia ela está mais em voga, a gente está debatendo mais. Então, eu acredito que até para vocês, como gestores, chegar essa transformação, ela acaba sendo um pouco menos penosa, digamos assim, porque as pessoas elas estão o tempo todo lendo e entendendo que elas vão ter que se transformar, que elas vão ter que aprender coisas novas, elas vão ter que aprender novas habilidades, então acho que atenua um pouquinho, né? Apesar de, obviamente, a gente saber que não é fácil mudar a mentalidade. E aí a minha pergunta agora é justamente sobre isso, porque tu é uma pessoa que tu vem da iniciativa privada, né? Sim. Atuando com empresas, instituições empresariais, enfim. Como que foi o teu primeiro desafio no setor público foi na Procempa, né? Como é que foi essa tua adaptação também, esse teu entendimento também desses novos ritmos e como as coisas acontecem? Porque o lado bom disso, eu acredito que um deles deve ser a capacidade que tu tem de exponencializar o teu resultado, né? Exatamente. Eu me lembro que eu conversei com a Lisiane Lemos aqui, que é secretária, né, de inclusão ali do governo do estado, e ela falou, quando eu estava na Microsoft, quando eu estava no Google, eu impactava um número X de pessoas. Agora, né, algum projeto que eu construo, que a gente desenvolve ali, eu impacto milhões de pessoas. Né? Isso é inacreditável. O peso da caneta, né, que eu chamo. Eu vim da área privada para a Procempa, apanhei de todo mundo. Imagino. Apanhei do setor privado, que disse que eu estava indo para fortalecer uma empresa pública. Apanhei da prefeitura, né, porque eu estava fortalecendo uma empresa que eles queriam anteriormente fechar. Enfim, apanhei dos empregados, apanhei do sindicato. Mas eu gosto de desafio. Quando a água começa a ficar muito mansa, eu já parto. Foi o que aconteceu. Né? Quando a Procempa estava organizada, né, eu passei por um novo desafio. Mas é um desafio, assim, eu gosto de falar que foi o desafio mais gratificante da minha carreira profissional. Exatamente por isso que a Lisiane trouxe. É uma grande parceira, até eu estava trocando umas figurinhas sobre IA com ela antes de começar aqui, porque o impacto é muito grande, para o bem e para o mal. Se eu faço alguma coisa errada, eu impacto também o cidadão. Se eu faço uma coisa certa, tu vê a tua irmã, tua funcionária da casa, tua amiga, sabe, tua tia, utilizando uma ferramenta que a gente faz dentro da empresa que eu lidero, é uma gratificação imensa. A gente teve projetos incríveis de entrega, da gente ver o cidadão agradecendo. Isso, assim, é inominável, impagável. Né? E é realmente isso, a quantidade de pessoas que a gente impacta é absurdo. Isso é meio viciante. Eu nunca imaginei que eu ia me apaixonar por gestão pública. E eu sou completamente apaixonada. Né? Eu participo de vários projetos com a ANCIT, né, de projetos no Brasil todo, como pro bono. Acabei entrando em algumas associações, algumas ONGs também de qualificação. Eu tenho uma grande paixão por qualificação de jovens, né, carentes para a área de tecnologia também. A gente teve Pescar dentro da Procempa. Então, isso, assim, é muito legal. Eu não sei se vai ser um projeto para a vida toda, a gestão pública, mas eu ainda tenho muita lenha para queimar. Eu trouxe a Eliana junto comigo, né, que está aqui de universitária me apoiando, que tem esse mesmo brilho no olho que eu, por inovar, por impactar, por mudar o status quo. Porque não me convidem para o desafio que vai ser uma água muito mansa, ali, né? Morno. Eu gosto de transformar. Eu gosto de chacoalhar, mostrar novas visões, novas formas de atuar.
né? Para isso que eu vim para o Ministério Público, né? Eu perguntei para o Procurador-Geral Alexandre de Salles, por que tu quer que eu vá para lá? Ele disse, porque eu quero que tu traga essa transformação cultural para cá. Né? Eu tenho projetos super ambiciosos e eu te vejo, né? Na verdade, ele e o Aldir tramaram e depois me chamaram. Né? Eu disse, o Aldir, ele está sempre ali, né, nas articulações. Poder oculto. E foi um projeto, assim, muito desafiador. É muito desafiador, é um órgão com um impacto, uma credibilidade enorme, é um órgão que tem uma instituição, que tem um poder de atuação muito grande, e isso sobe aquilo lá que a gente falou antes, né? O impacto na vida do cidadão, né? De poder apoiar projetos incríveis como o Dr. Leonardo Menin, que é de Direitos Humanos e Saúde. Se os projetos que a gente está conversando, eu conseguir fazer 10%, eu vou mudar, tenho certeza que esses projetos vão mudar a realidade de milhares de cidadãos gaúchos, né? Não tem como não brilhar o olho. Sim, né? Com certeza. Ele realmente é... Em seguida eu vou te dando outras... Só deu um spoiler agora, né? Eu já ia te perguntar, mas já entendi que a gente está ainda avaliando e tal. Mas são projetos, assim, incríveis. Tem projetos no Gabinete de Clima, que a doutora Silvia Capelli também, que a gente está apoiando ela em questões de soluções tecnológicas e tal. Então, cada eixo, né, dos centros de apoio operacionais são um mundo de possibilidades. Eu quase tenho uma crise de ansiedade, porque eu quero apoiar todos. Né? Então, a gente tem que estabelecer limites, que senão a gente não vai conseguir. Né? Nossa equipe não é tão grande, mas a gente atua de forma transversal dentro do Ministério Público, utilizando todas as áreas também como apoio. Né? E isso é incrível. Eu adoro o tema conexões, né? É um tema que me apaixona. Não, e é importante também, principalmente em qualquer, né? Em qualquer organismo, digamos, numa empresa, numa iniciativa do poder público, enfim, tu conseguir entrar nas áreas de negócio, Exatamente. Porque é aí que as coisas realmente fazem sentido, assim, né? Eu estava num evento recentemente e aí tinha alguns executivos debatendo um pouco essa questão de quem é do poder dos novos papéis do CEO, né? Ou seja, do CIO, na verdade, que é o cara de tecnologia ali, que antes dominava todo o processo, todas as decisões, e hoje em dia muitas decisões são tomadas pelas áreas de negócios. Sim, no isso sentido... é o mundo ideal, né? E ele vira um orquestrador daquilo ali. Olha, já até bati no microfone. Mas tu falando isso aí, ou seja, justamente tu vai entrando em cada área, entendendo o que aquela área precisa, só assim a gente consegue ter realmente soluções que atendam dores reais, né? Eu brinco que o ICT, ele é alta costura, ele não é para dar por ter. Então a gente vai aonde a pessoa, sente a dor e vai atrás da soluão. Né, uma articulação forte. Eu tenho uma bagagem, né, a idade não é só perda de colágeno, ela traz também sabedoria. Por favor, né? Tem que ser, tem que ter. Então, assim, são mais de 30 anos que eu tenho na área de inovação. E é engraçado, eu senti isso quando eu entrei na Procempa e eu senti quando eu entrei no Ministério Público. Parece que toda a minha trajetória, ele me preparou para onde eu estou. Né? Então, são várias decisões, são vários caminhos, várias conexões, e todos os meus desafios, desde antes da Procempa, eles foram oportunizados por contatos meus, conexões minhas que me indicaram, que me chamaram. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, porque... eu fui convidada, fui sondada em razão de conexões que eu fiz na minha vida toda, né, e que me possibilitaram estar. Então, assim, a Procempa foi uma entrada para eu conhecer a gestão pública, eu aprender como lidar com o servidor público que tem uma cultura mais, sempre foi assim. Daí eu entro dentro do Ministério Público já preparada, já tirei aquela casca anterior e me preparou para onde eu estou agora. Então, assim, é uma preparação, cada degrau me prepara para o próximo. E isso é bacana. E ter o Ministério Público aberto a essas conexões, motivo pelo qual eles me chamaram foi essa minha trajetória, e esse poder de articulação, é muito bacana, porque ele realmente está de olhos e ouvidos abertos, né? Muito mais do que eu imaginava. As pessoas querem ouvir as ideias, querem ouvir as sugestões. A gente vê assim, um brilho no olho quando a gente conversa e explica, as pessoas... ficam os coordenadores, os gestores, puxa, né, a gente pode ter acesso a tudo isso, é mais fácil, porque as pessoas acabam ficando dentro do seu casulo, trabalhando, tratando problemas. Precisa de alguém que saia da ilha, e enxergue de fora e passe uma nova visão, né? E essa troca é maravilhosa.
Com certeza. Eu adoro. E eu achei legal que tu comentaste agora justamente sobre que o que te trouxe até aqui foi uma preparação, né? No final das contas, várias coisas que tu viveu, várias decisões que tu tomaste, enfim. As decisões erradas, o que deu errado também foi uma preparação. Sempre, sim. E como é que é o teu processo de evolução pessoal / profissional? Ou seja, como é que tu procura... tu tem um movimento intencional de te aprimorar, tu tem mentores, enfim, como que tu busca ir te qualificando e requalificando para esse mundo aí que tá sempre nos exigindo novas habilidades, né? É muito orgânico, sabe? Eu sou formada em Direito, né? Eu fiz faculdade de Direito, não sabia exatamente o que eu fazia, aquela coisa, faculdade de Direito é super abrangente. E na época do final da faculdade, né, eu comecei com estágio na Microsoft, enfim, fui indo por essa área, então eu sempre trabalhei com direito e inovação, né? Eu tenho 7 especializações, nenhuma na área do direito. E foi muito orgânico, assim, eu ia sentindo, eu ia conhecendo uma pessoa, então eu tenho especialização na área de negócios, em gestão, tenho especialização, estou fazendo agora uma na Sampo de inteligência artificial. Então tem várias do que eu era da minha vida, eu fui fazendo nenhuma na área do direito. E foi de acordo com o que eu pensava, me brilhava o olho, alguma coisa, e eu ia lá e me inscrevia numa especialização. Então, assim, foi uma formação muito através de mentores, né? De novo, a pessoa mais citada aqui, o Jorge Aldi, ele é uma pessoa que eu converso nosso muito. Mentor, né? Nosso de metade do Rio Grande do Sul. Tenho amigos, antigos clientes que me indicavam. Eu gosto muito de ouvir, Patrícia. Eu acho que... eu tenho uma escutativa, eu posso dizer assim, eu gosto muito de ouvir o que as pessoas têm, e eu canso de dizia muito na Prosempa isso, o feedback é o maior presente que tu pode dar para alguma pessoa, né? Uma pessoa, quem dá 10 numa avaliação para alguém é porque está com preguiça, é uma total falta de desrespeito se alguém me der um 10, porque ninguém é 10. Sim, né? Verdade. Então, tu receber um feedback de alguém que se preocupou com o teu crescimento e te apontou assim, papo reto, olha, não tá bem nisso, tu pode melhorar, ou quem sabe tu vai por essa área. Gente, isso não existe, porque é o tempo da pessoa, é a inteligência da pessoa, é toda a trajetória dela que ela para te dar aquele feedback, para te dar aquela hora de mentoria, que seja, aquela conversa. Né? Então, assim, eu tive... a felicidade, né? Não digo sorte, porque eu não gosto muito de falar em sorte. Também né? não. Eu tive a felicidade de ter muitos mentores, amigos, colegas que me olharam e disseram, não tá por aí, não tá legal, né? Vai para essa área. E eu sempre digo, eu não quero tapinha nas costas, eu gosto de me cercar de gente que me fala, né? E digo, Letícia... Porque a gente erra, né? A gente paga mico às vezes, a gente fala bobagem. Lá na Prosempa tinha uma pessoa que eu gosto muito, que ele era da área de comunicação, de ontem, ele dava cada feedback, assim, que eu levava, assim, que ele era do Comitê de Inclusão, Diversidade e Equidade, né? E eu dizia, meu Deus, obrigada. Tô até com vergonha agora, lembrando das coisas que eu falava, ele me... então, assim, isso é muito bacana. E eu valorizo isso nas pessoas que estão comigo, né? E é um pontinho a mais, né? Dizer, Letícia... não tá legal. Ou, Letícia, quem sabe tu vai por esse curso, tu faz essa especialização, vai para essa área. E é uma bússola que a gente tem interna, né? A gente sabe de quem aceitar, às vezes aceita por um, aceita por outro, tal. E eu sei com quem conversar. E às vezes eu converso com alguém só para fortalecer o que eu já sei. Tem isso também, e eu não vou conversar com aquela, não vou conversar com a fulana porque ela vai dizer que eu não posso e eu quero fazer. Então eu vou conversar com o Beltrano, que ele vai me dar mais força e argumentos para eu decidir. E a gente estar aberto a esse feedback, né? Bem como tu falaste, não é só sobre o feedback. Eu me lembro que uma vez eu conversei com uma executiva e ela me falou que em determinado momento da história profissional dela, ela estava num cargo, acho que de vendas, diretora de vendas, alguma coisa assim, e aí ela estava em ascensão, ela ainda não era diretora, e aí o RH chegou para ela e falou assim, olha... se tu não aprender a lidar com pessoas, tu não passa desse cara aqui, tu não vai evoluir. E ela foi fazer psicanálise, ela foi se entender primeiro,
e foi também procurar qualificações na área de gestão de pessoas, enfim, porque ela me falava assim, eu tinha dificuldade de lidar com pessoas, eu preferia baixar a cabeça e trabalhar e tal, e ela nunca ia chegar, por exemplo, hoje ela é CEO de uma empresa, né, então, se não tivesse recebido aquele feedback, provavelmente ela estaria sempre numa área... Tem várias coisas que eu não sou boa, mas também, assim, eu não preciso ser boa em tudo, Sim, né? Sim, com certeza. Tem uma nova vertente que diz que eu fui criada... eu não sou boa... matemática não é minha praia mesmo. Não curto e não tenho facilidade. A gente vem de uma geração que, se eu não era boa em matemática, eu tinha que fazer aula, até ficar boa em matemática. Até ficar boa. Né? Atualmente tem uma outra vertente que diz... Tu não tem que fortalecer algo que tu é fraca, né? Obviamente, tu não vai utilizar. Matemática é uma regra meio... Mas tu tem que fortalecer o que tu é boa. Sim. Cada vez mais fortalecer o que tu é boa e não ficar perdendo tempo com o que tu não tem habilidade. Né? Então, assim, fortalecendo o que eu sou boa e o que eu não sou... Eu me cerco de quem é. Né? Então, assim, a questão que tu falaste de orquestradora, ela é fantástica, porque tu pode utilizar as pessoas a teu favor e ser utilizada. É um utilizado bem, né? No sentido de que eu não tenho facilidade para esse tema, por que eu vou perder tempo com isso? Sim. Se tem uma pessoa fantástica que pode suprir isso, né, e liderar dentro da minha equipe junto comigo. Então, assim, unir, conexão, de novo. Né? Eu acho que o mundo, se eu pudesse traduzir o nosso papo hoje, é conexão, o poder de uma conexão bem feita, né? De um ganha-ganha, né? Porque é uma via de duas mãos. Né? Eu não concordo com o tipo de conexão que eu só ajudo, né? E quando eu preciso de uma contrapartida, né? Eu conto uma contrapartida, não. Então, assim, que a gente possa também investir em conexões saudáveis, nutritivas para os dois lados, profissionais ou pessoais, né? Que te elevem e criem bases sólidas. Que pessoas que tu possa contar, que tu possa confiar. E, às vezes, é para determinadas áreas. Então, assim, eu confio na Patrícia para a área de comunicação, que ela é importante. Mas eu não confio em ti para uma outra área que não é a tua expertise. Né? Não é confiança cega. Sim, né? Sim. Então, tu vai te cercando de pessoas por áreas e o segredo é esse. Quando as pessoas precisam de mim, eu sou 100% à disposição. Né? O que eu posso ajudar, amigos, relacionamentos, não precisa nem ser amigo. Pessoas que eu admiro, que eu acompanho, eu largo tudo e ajudo. Né? Porque assim a gente constrói alguma coisa com alicerces sólidos, né? Concretos, né? Que não... Primeira tempestade ou a marolinha vai embora. Tem um livro, eu sempre cito o Adam Grant aqui, que é um neurocientista, e quem acompanha os meus podcasts já vai perceber que eu sou fã dele, porque eu sempre cito alguma coisa dele, mas ele tem um livro chamado Dar e Receber, que é muito legal. Ele fala também. justamente... Já tô com 2 livros aqui para... ele fala muito sobre essa questão da troca, né? Que a gente se acostumou a entender ou achar que geralmente as pessoas que se dão bem na vida são as que sabem receber e não as que são doadoras, né? A gente sempre vê a pessoa que é mais doadora como alguém que não vai se dar muito bem, e aí ele meio que vai desmistificando isso, que tem muito a ver com essa questão que tu falou das trocas, né? Ou Exatamente. seja, o quanto a gente vai para uma conexão, porque assim... fazer networking não é simplesmente trocar cartão ou passar contato. Como é que tu vai usar bem aquele contato que tu tem no momento certo e como que tu vai alimentar aquele contato ali também com algo? O que tu vai oferecer antes de esperar receber alguma coisa, né? E às vezes oferecer é uma escuta ativa. Sim. Ouvir a pessoa, ajudar ela a entender o que ela está precisando. Eu estou indo a Medellín, né, como a gente falou há pouco, para uma missão, né, com 7 pessoas, uma missão pequena, né, vai ter alguns reitores, vai ter pessoas vinculadas a impacto social. E a gente vai para conhecer a cultura. Eu já estive a Medellín em 2023 nossa, o impacto é muito grande. Por quê? Porque é muito perto da nossa realidade. Sim. O Medellín era uma das cidades mais perigosas do mundo, né? Isso transformou um case de inovação premiado. Né? Por quê? Porque eles fizeram a transformação cultural. Então, eu estou indo lá com uma missão bem específica de entender como o Ministério Público pode conhecer a realidade de lá e possa impactar dentro dos eixos né, que tem dentro do Ministério Público. E eu acredito muito nessa troca, né, de conhecer e poder trazer para cá e a gente levar coisa daqui para lá também. Né? Então, quanto mais a gente puder fazer essa conexão com pessoas que queiram agregar, né, e algumas pessoas me perguntaram, o que você está fazendo no Ministério Público, na área de inovação? Eu acredito muito que a inovação está acima das instituições.
né? Então, assim, se a gente puder inovar em cada uma das instituições, cada uma das frentes, né, que a gente tem acesso, a gente vai melhorar o mundo, a gente vai transformar o mundo através de um aspecto cultural mesmo de transformação. Então, assim, a minha bandeira é inovação, é impacto social, onde quer que eu estiver, né, eu vou levar isso como forte para mim, né? Muito legal. E agora eu queria puxar um assunto que não queria deixar de comentar, que é um assunto que a gente já falou muitas vezes também, ó, desde que a gente se conhece, que é a questão do avanço da mulher, né? Sim. Da mulher como protagonista de empresas, da sua vida, de projetos, enfim. E hoje a gente já esteve, inclusive, envolvida num projeto, né, de mulheres da área da TI durante um tempo, e tu tens outros projetos. Me explica um pouquinho a tua visão sobre esse tema hoje, como que tu entende o teu papel. Bom, eu acho que primeiro nós duas viramos a chave no mesmo momento. No mesmo momento, naquela reportagem pro jornal, verdade. Porque a gente foi chamada, não lembro por quem nos chamou para fazer para falar sobre mulheres na tecnologia. Era matéria do jornal. Mas assim, tu estava meio receosa junto comigo, sim, né? Eu tava. A gente, falar desse assunto e tal. E daí a gente começou a conversar e a gente começou a ver a importância de falar sobre o tema. E depois eu cheguei a comentar contigo uma reportagem que a gente foi uma matéria com, acho que eram 5 mulheres, né, Paty? Eram 5 mulheres, né? Todas na área de inovação, que tinham uma trajetória de liderança num ambiente majoritariamente masculino. E começou a me despertar isso, porque eu nunca pensei nisso. Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, né? Nunca pensei, eu sou mulher, estou nesse ambiente. Eu ia tocando minha vida e ser mulher, para mim, não fazia a menor diferença. E daí, depois da reportagem que teve, eu tive várias, pelo menos umas 4, 5 pessoas que me disseram, minha filha leu a reportagem, ela disse, eu também posso entrar na área de TI, né? Eu também posso. Daí eu comecei a enxergar essa questão do modelo, né? De poder enxergar alguém que chegou numa posição de liderança e as meninas olharem e disserem, eu não preciso ser das áreas humanas, eu também posso cursar programação ou estar na área de direito e ir para uma área mais masculina, né? Então, eu fui a primeira presidente da Procempa, a primeira presidente mulher da Procempa, uma empresa com 50 anos, né, de idade. Eu fui primeira em várias, fui primeira presidente da CESPOR também, primeira presidente do SET, primeira vice-presidente da Federação. Então, assim, eu tive muitos primeiros nisso e eu tive muito feedback, assim, de, poxa, Letícia, né, é uma inspiração ter uma mulher nisso, eu também posso. Então, acho que vai muito nessa linha. É um ambiente masculino, né, eu acho que ter mais mulheres é uma forma de desmistificar isso, e a gente tem uma responsabilidade sobre isso, de mostrar que dá para ser feito, né? De mostrar que somos diferentes. Eu não quero ser igual ao homem de forma alguma, né? Eu tenho as minhas qualidades, né, femininas, que eu possa também levar para o poder. Então, eu acho que tem digamos, um pecado que muitas mulheres fazem, de achar que para chegar num cargo de liderança elas tenham que agir como homens e perder as suas qualidades, a sua forma de agir. Então, tem que ser tu mesma, né? Tem que agir conforme com as tuas qualificações, com os teus skills, né? E levar nessa forma. E é muito legal tu receber os feedbacks das mulheres, dos homens, né? Não ouvir mais aquela história de chegou a Letícia, a reunião ficou mais bonita, sim. Né? Ou do tipo, as piadinhas de sempre, ou né? dizer uma piada e dizer, desculpa, Letícia, 10 homens na sala, né? E dizer, desculpa, Letícia, a piada, né? Teve uma situação que eu gosto de contar, quando eu fiz parte de uma diretoria, né, que nós éramos 11 pessoas do Brasil todo, e eu era a única mulher, eram 10 homens e uma única mulher. Então, nós chegamos em Brasília para uma reunião, chegamos lá, uma mesa daquelas em U, com aqueles microfones todos chiques, assim, e tal, e começando a reunião, era a primeira reunião, o presidente, né, olhou e disse, bom, vamos iniciar, então, Letícia faz a ata. Eu era a única mulher. Meu Deus, sim. Daí, naqueles segundos, eu pensei, o que eu faço? Eu começo a falar que é só porque eu sou mulher, eu me nego, eu faço. Como, né, eu estava com o poder da caneta na mão, na época era caneta ainda, né? Daí eu comecei a ata dizendo, no dia 4 de março, né, de 2013, secretariando a reunião Letícia Batistella,
E eu lendo em voz alta, né? E desde já determinado pelo presidente que cada ato será feito por um dos membros, não podendo se repetir. Né? Então, assim, eu fiz, porque faz parte, não é problema, mas aqui que eu ia fazer as 12 atas, né, uma vez por mês. Então, esse tipo de coisa é a forma como eu atuo. Né? Eu não... Quando é necessário, sim, mas em geral eu não bato de frente. Essa coisa do feminino, do masculino. Né? Eu contorno e mostro que não é por aí. Né? Eu vou contornando e dando a minha forma de atuação. E deu resultado. Né? Eu acho que deu. É muito legal isso. Eu acho que, lembrando o momento, né, que tu comentaste lá, eu acho que a gente talvez subestimava a força que tem tu poder mostrar, mostrar aquela posição que tu tá e as pessoas olharem aquilo, entenderem que elas podem estar ali porque elas estão te vendo ali. Exatamente. Né? Então, hoje a gente sabe que isso tem muito valor, assim, as pessoas olharem para uma mulher CEO e entenderem se ela é CEO, se ela chegou ali, eu posso chegar ali. Uma grande inspiração é a Marta Saft. Sim, maravilhosa. Ela é maravilhosa. Com e tem certeza. Uma postura, e eu acho que para mim, ela é um modelo, assim, de equilibrar a vida pessoal, do trabalho, sabe? Que também é isso. Ser uma CEO mulher, não quer dizer que tu tenha que abrir mão da vida pessoal. Né? Continua, aliás, é importante. Eu já passou a fase da Letícia 100% workaholic, que não tirava férias, que revirava os olhos quando as pessoas diziam que trabalhava demais. Eu passei por essa fase. Né? Eu acho que faz sentido em algum momento da vida. Né? Hoje, eu continuo trabalhando pra caramba, querendo entregar pra caramba, mas eu acho que a vida pessoal também ela tem que ter um equilíbrio. Né? E a Marta eu adoro, né? Eu gosto muito dela, porque ela faz isso com maestria, né, de equilibrar os pratos. Sem falar que ela consegue, ela é doce, ela não perdeu a doçura dela e ela é firme, assim, né? Tipo, a pessoa que tu fala e ela é contundente, quando é necessário, ela realmente é muito firme. Exatamente. Mas ela não perdeu a doçura, aquela educação, né? Ela tem uma elegância dela mesmo muito grande, né? A gente tem que avisar ela, que a gente falou dela no programa, pra ela acompanhar. Ela é uma grande... Letícia, a gente vai batendo papo, o tempo vai passando, a gente tá se encaminhando pro final, mas eu queria entender um pouco, assim, ano começando, o projeto ainda novo, né, nem 6 meses ainda nesse desafio, como é que é a tua expectativa para 2026? E a gente sempre brinca no final, faz uma pergunta aí ligada ao nome do programa, que é o Better Future, né, o que é construir, né, o como que tu pretende construir ou ajudar a construir um futuro melhor aí? Eu acho que é unindo os dois mundos, né? A força, a credibilidade do Ministério Público, tá? Com a leveza da inovação. Né? É mostrar que é possível, sim, inovar, seja em qualquer instituição, mas que possível, é necessário inovar. O mundo que a gente tem hoje, ele tem que ser preparado para o futuro, né? Porque a força das instituições, elas têm que ter leveza. Eu não gosto de dogmas fechados, de caixas fechadas. Eu morro de medo de certezas absolutas, né? Seja qualquer área. Quando eu converso com alguém e a pessoa me diz que eu tenho certeza disso, né? Eu ouvi de uma pessoa outro dia que não há mais o que aprender. E uma pessoa de um alto cargo. Né? Isso, para mim, me apavora. Então, dentro do Ministério Público, ver que eles têm essa abertura para o novo, é mais do que abertura, eles têm uma sede pelo novo. Né? Mas eles não sabiam exatamente, teve o trabalho fantástico do CIDU, que desenvolveu a Aurora, né, internamente, mas, em geral, as pessoas assim, elas estão muito sedentas por fazer diferente. Então, assim, o que eu quero para esse ano, né, para 2026, é mostrar o mundo maravilhoso da inovação dentro do Ministério Público, fortalecer as conexões, as articulações, mostrar que é possível fazer com os parceiros certos, mostrar o mundo das startups, né, para o Ministério Público. A gente já está com projetos incríveis, né, Eliana, Carol, porque existe a possibilidade. Né? E está muito mais perto. Eu vou te dizer que a expectativa que eu tinha antes, e eu estava conversando hoje com a Liane e com a Carol, que fazem parte da equipe do ICT, eu tinha uma expectativa que seria muito mais lento do que está sendo. Mas eu acho que quando a gente tem uma visão clara do que a gente quer e a gente passa uma certeza de que é possível, os caminhos vão se abrindo. Com certeza. Né? Então, assim,
eu estou construindo, né, do início a relação com muitos, alguns eu já conhecia, né, lembrando, eu fui coordenadora da Central de Abrigos na enchente, né? Ah, é verdade. O Melo me deslocou, né, a Débora ficou como presidente interina e hoje é a presidente. Então eu conheci muitos membros do Ministério Público durante a enchente, mas outros eu não conhecia. E tu construir uma relação do zero, mostrando o que é possível, está tornando tudo mais fácil, né? Essa articulação muito mais possível. Então, assim, o que eu quero para esse ano é articular cada vez mais, é um posicionamento do Ministério Público como um grande player de inovação também, inovação interna, inovação, especialmente as que impactam diretamente o cidadão, né? E abrir portas. E quanto mais melhores, e assim, sem qualquer preconceito de ser empresa X, Y, Z, ou ser uma prod, ou ser uma startup que está iniciando, a gente realmente quer mostrar um mundo novo, né? Plantar essa sementinha dentro do MP, que eles enxerguem que só é possível se inovar, né? Porque se não inovar, isso em qualquer área, né, vai ser muito mais difícil. Que legal. Eu quero acompanhar, tá? Próxima, vamos marcar aí já, deixar passar um tempo. Vamos sim. Aí eu quero te receber aqui de novo, para saber a evolução desses projetos, que são projetos que são muito importantes, né? Como a gente falou no início ali, são projetos que impactam diretamente o cidadão, né? Ou seja, muita gente que vai ser beneficiada. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação. Foi um super prazer estar aqui desse lado, né? Porque normalmente eu tô lá ouvindo, no carro, ouvindo o que tem de melhor aqui. Que legal, fiquei muito feliz com a tua presença. A todos que nos acompanharam, muito obrigada. Curtam, compartilhem, assinem o canal e até o próximo episódio.